Hoje eu vou falar para você sobre os 3 benefícios das provações. Antes, eu quero me apresentar, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Leandro Barros e é sempre um prazer estar com vocês aqui no Mentorando Famílias. Hoje nós vamos falar sobre os 3 benefícios das provações. É claro que as Escrituras Sagradas não mencionam assim uma quantidade, um número exato, mas as Escrituras Sagradas diz sobre os benefícios das provações, que são muitos, mas eu resolvi separar pelo menos 3 que eu tenho certeza que vai servir de edificação para a sua vida. Mas antes eu peço, por favor, que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho e deixem o seu comentário para o canal possa crescer cada vez mais. Agora daremos início ao assunto principal. Quando a prova vem, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por problemas, a gente só foca o quê? Na parte ruim. E a provação, ela traz muitos benefícios para a nossa vida. Só que a gente só fica pensando, puxa vida, como está difícil, como está complicado, o que eu vou fazer para melhorar, o que eu posso fazer aqui para eu conseguir atravessar este período difícil da minha vida. Mas a gente nem imagina que Deus está cuidando ali de cada detalhe, que Deus está nos preparando para receber uma grande bênção, para receber a vitória. Mas para que a gente receba a vitória, a gente precisa, é claro, passar pelo processo. Eu não sei se é todo mundo que acompanha futebol, mas durante aqui o texto que eu estava preparando para vocês, me veio à memória a passagem do Ronaldo Fenômeno, jogador de futebol da Seleção Brasileira, Real Madrid, Inter de Milão, enfim. E antes da Copa do Mundo de 2002, ele se machucou. E um dos melhores médicos do mundo disse assim: Ronaldo, você não vai voltar a jogar. Essa tua lesão é muito grave, não tem mais jeito, desiste, para de jogar. Não tem como, você não tem chances. Só que o Ronaldo, gente, ele não desistiu. E mal ele sabia, né? Acredito que ele imaginava aí o processo que ele ia enfrentar durante este período de recuperação. Agora, se fosse eu ou você ouvindo isso do médico, que nós não iríamos voltar a jogar, qual seria a nossa reação? Será que iríamos desistir ou iríamos enfrentar o processo? E o Ronaldo Fenômeno optou por enfrentar o processo. E ele correu atrás, fez a cirurgia, se recuperou, e muitos diziam assim: será que o Ronaldo vai voltar a jogar? Pois bem, ele acabou retornando da lesão. E na época, o técnico Felipão, Luiz Felipe Scolari, deu uma chance ao Ronaldo. Ele depositou toda a confiança ao Ronaldo Fenômeno. E o que aconteceu? Ele se tornou artilheiro da Copa do Mundo e em 2002 levantou a taça. As Escrituras Sagradas, ela diz sobre os benefícios da prova. E com certeza o Ronaldo Fenômeno, embora tenha passado aí por um momento difícil da vida dele, ele absorveu, ele identificou que diante daquela dificuldade, diante daquele problema, ele teria muitos benefícios. Agora, vamos falar uma passagem bíblica que fala exatamente sobre isso, sobre os benefícios da provação. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: os benefícios das provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha que interessante essa passagem que diz aqui o texto: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. E é isso que nós temos que ter no dia a dia, é isso que nós temos que ter diante das provas. Perseverar, por mais difícil que esteja a situação. Lembram da Copa do Mundo de 2002? O Ronaldo Fenômeno, ele perseverou, ele acreditou e ele teve a recompensa, que foi levantar a taça. Qual é a taça, qual é o troféu que você quer levantar hoje para a sua vida? O que você quer conquistar neste momento? Saiba que a prova é grande, mas Deus é poderoso para te dar a vitória. Eu não sei qual é a prova que você está passando, eu não sei qual é o problema, não sei qual é a dificuldade. Pode ser que você esteja passando por uma prova com seus pais, pode ser que você esteja passando por uma prova com seus irmãos, talvez vocês tenham brigado, talvez vocês estejam há muitos anos sem conversar, sem falar.
Quando nós temos problemas com a família, uma das ideias que vem em nossa mente é se vingar. Muitas vezes, na hora da raiva, na hora da ira, aquela situação toma conta do nosso coração e muitas vezes a gente busca aí devolver de alguma forma o mal que aquela pessoa, que aquele parente, que aquele familiar fez por nós. E esta passagem, esse texto, né, essa parte aí que eu comentei com vocês, me fez lembrar da história de José. Que José, ele foi traído, né, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi traído, ele foi vendido como escravo. E no final ele se tornou governador do Egito. Mas será que diante desta situação José se vingou dos irmãos? Por quê? Imaginem, ele passou por uma situação complicada da vida dele, ele foi abandonado, ele foi vendido e no final Deus honrou. Ele já atuava em um outro cargo, ele estava num outro patamar. Mas será que diante desta situação, diante deste patamar que José conquistou, será que ele se vingou dos irmãos? Será que ele devolveu o que os irmãos fez por ele de mal, de ruim? Vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas? Lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 19, diz assim: Não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Mesmo diante de tudo que José passou, mesmo diante de tudo que ele enfrentou, ele retribuiu com o bem. E é assim que nós temos que fazer no dia a dia, com os nossos amigos, com as pessoas da família, independente da situação. E Deus, ele é tão bom em nossas vidas, ele é tão justo, que a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. Então, tudo que a gente faz na vida, nós vamos colher um dia. Então, vamos plantar o bem, vamos plantar o amor. Quando estamos passando por um momento difícil em nossas vidas, quando estamos passando ali pelo deserto, a nossa primeira ideia qual é? Desistir, é parar. A gente parece que está carregando aí vários sacos de areia nas costas. E a gente sabe, não é fácil, é um fardo pesado que a gente carrega e a gente tem vontade de parar no meio do caminho. A gente tem vontade ali de desistir. E quando Deus libertou o povo do Egito, esse povo, eles passaram por muitas dificuldades durante o percurso até a terra prometida. Aquelas pessoas passaram por situações difíceis, que inclusive diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, de 1 a 5. Olha o que diz. Tenham cuidado a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês nem conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus também disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor Deus de vocês os faz entrar numa terra boa, numa terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Ou seja, esse povo passou por dificuldades, passou por situações terríveis, difíceis, mas Deus cuidou deles. O que a gente precisa fazer diante dos fatos, diante das adversidades, diante dos desafios da vida? É permanecer firme no Senhor. O Senhor, ele permite que as dificuldades venham, o Senhor permite que as provas façam parte das nossas vidas para nos sustentar.
Mesmo passando por situações difíceis, mesmo passando por provas durante a caminhada, Deus esteve ali cuidando deles. É assim que Deus trabalha. A gente passa por dificuldades, a gente passa pelas provas, mas no final, Deus nos honra. E olha que coisa linda esse finalzinho aqui do versículo. Porque o Senhor, o Deus de vocês, o faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. E olha como Deus é maravilhoso, como Deus é incrível em nossas vidas. Por mais que estejamos em situações difíceis, em situações adversas, no final, Deus nos honra e dá a vitória. O que a gente precisa é guardar os seus mandamentos, permanecer firme na fé, para que Ele nos dê a vitória e nos honre. Um grande abraço e até a próxima.